Dinho? Dinho Menezes, Rádio Clube do Pará. Aqui com o Hélio dos Anjos, já na coletiva, né, começando. Hélio, hoje foi aquele jogo que todos os setores funcionaram, Paysandu jogando de forma coletiva, tanto no primeiro como no segundo, mesmo com as mudanças, a intensidade ela não faltou nesse time de hoje. Foi o Paysandu que o torcedor queria ver e que você buscava, Hélio? Olha, eu acho que exigem muito do Paysandu, né? Isso é natural. A gente sabe que aqui dentro nós temos procurado dar o máximo de tranquilidade para os jogadores. Tenho conversado com eles individualmente sobre essa pressão natural, sobre essa necessidade, sobre essas críticas descabidas, a maioria delas, em relação à rede social, às ofensas. Então a gente tem feito um trabalho bem legal nesse sentido, com a ajuda da minha comissão técnica. Agora chegou o Guilherme, que tem uma relação muito boa com os jogadores, e nós fizemos esse jogo hoje do jeito que eu gosto, né? Nós não somos superior a ninguém antes do jogo, mas depois do jogo nós somos superior, né? Foram 4-0, poderia ser 6, poderia ser 7, né? Antes do 1-0 nós tivemos chance, depois do 4-0 nós tivemos 3 chances, né? E a equipe foi muito bem coordenada. Alguns jogadores crescendo muito de produção, né? Isso é fundamental. O jogo foi tão bom, na minha visão, que eu fiz 3, eu fiz 4 substituições para segurar jogador. 4 substituições para não desgastar. Nicolas apresentando dores em panturrilha, junto com o tendão, sai fora. Fugiu aqui um pouco o Nicolas, quem mais que saiu? Vinícius sentindo um adutor, sentindo o tornozelo também, o Biel, né, porque eu preciso dar jogo para Robinho, né? Robinho entra, se nós tivéssemos feito os gols que ele fez a assistência, o Robinho saía hoje com 4 assistências. Então é um jogador que a gente preza muito, vai administrando as condições dele, juntamente com ele, que é muito profissional. Então, a gente tá feliz. O Lucas Maia também eu tirei porque apresentou o peso de posterior, nós não quisemos correr risco, quase que eu tirava ele até mesmo no intervalo. Então eu tô feliz, eu acho que tem uma coisa que as pessoas ficam muito voltadas ao passado, né? Então aqui você vai jogar contra o Águia é o maior time do mundo. Olha, o Águia veio aqui e ganhou. Olha, o Águia vai fazer, porque o que se cria num campeonato regional é fazer com que um chegue fraco na decisão. Escolher o Paysandu para chegar fraco na decisão, tá entendendo? Mas a gente tá aí dentro do nosso trabalho, dentro da nossa simplicidade. Agora, e os números, né? E os números? Nós temos o principal assistente, 7 assistências do Jean. Nós temos o artilheiro, nós temos a defesa menos vazada, e hoje nós somos o melhor ataque. Se o Remo fizer mais de 2 gols amanhã, ele assume. Então, são números que não tem jeito. Você chega numa decisão invicto. Você entende? Você chega numa decisão com condições de fazer melhor do que você fez até agora. Mas é uma decisão. Com quem quer que seja, o respeito vai ser o mesmo. Eu acho que, contra o Águia, nós respeitamos muito. Mas não mudamos o nosso modelo de jogo, não mudamos a nossa característica de jogo, a nossa identidade de jogo. Mas respeitei, porque o Águia tem histórico bom em decisões aqui do campeonato. Mas, na minha visão, eu sabia que meu time era superior ao Águia. Eu sabia que meu time era superior. E eu sabia que meu time, na parte de competitividade, não perde para ninguém. Você entende? Não perde para ninguém em termos de números. Então, hoje, mais uma vez, nós sobramos. Nós sobramos. Mérito de quem? Dos jogadores. Gente, nós jogamos quarta-feira à noite. Você teve lá? Não é difícil você vir de lá para cá e recuperar numa viagem dessa? E sem ter tempo de treinar? Nada, não treinou nada. O grupo de jogo, o G1 que a gente chama, não treinou nada. Ontem eu levei o grupo para o CT, não levei o G1 ficou aqui em recuperação, só treinamos o G1, o G2, né? Mas para jogo não treinamos nada, absolutamente nada, principalmente em termos de conjunto, porque eu já tinha o pensamento de fazer o Vilela. Eu acho que o Vilela dentro de casa, como ele arma bem o jogo, nos jogos assim, eu acho que ele acrescenta, né? É muito importante que esses jogadores estão todos num bom nível.
E eu fiquei feliz que todos estão jogados. Todos agora estão jogados. E eu quero aqui, em público, falar de um jogador. João, ele foi um titular e reserva no ano passado. João, chegou nessa temporada, ele ficou sendo o último jogador do meio-campo. Ele ficou fora até de treino na pré-temporada, treino de conjunto. E o João nunca mudou um olhar, um sorriso, nunca deixou de treinar. Para mim, hoje, o João foi absoluto, como marcador e como homem de articulação, como homem de chegar. Eu gosto disso. Você entende? E isso vai contra aqueles que pensam que o trabalho... Eu fico horrorizado com a história. Tem panela, joga só não sei o quê. Gente, joga... Aqui é mérito. O Val é um grande jogador. Você entende? Vai ser utilíssimo para nós, porque eu sei o que o Val tem de Série B. Você entende? Agora, o João começou a jogar, começou a atropelar. Vai jogar o João. O Biel, em relação ao Robinho, e o importante... quando eu vou conversar com os jogadores, o Robinho fala abertamente, gente, eu tenho consciência. O Biel está no melhor momento. O Biel está fazendo gol. Agora, eu tenho que estar bem, porque daqui a pouco vai precisar de mim. Como hoje ele entrou. Eu quis dar jogo para ele hoje, que o Robinho, pela idade que tem, o jogador nessa idade, ele precisa de jogar. Ele ficar muito tempo parado, ele abaixa muito. Mas o Robinho não abaixa porque o nível de treino do Robinho é muito alto. Muito alto, a gente até chama muita atenção. Ontem, por exemplo, no treinamento que ele fez, na hora que ele atingiu o número que a gente queria, nós queríamos fazer ontem com eles 3 km, que são 3 km de volume. O Robinho atingiu isso no primeiro joguinho. No primeiro jogo ele atingiu. Sai fora, não queremos mais você aqui. Por quê? Porque é um jogador especial dentro dessa função. E eu estou muito feliz também porque a estrutura do clube... mesmo tendo alguns problemas, nós temos, né? E hoje eu vou falar a verdade, o nosso principal problema, o presidente sabe, a minha diretoria sabe, você entende? Nós temos uma empresa que toma conta do nosso gramado que não existe. Não existe. Você entende? Não existe. Hoje nós todos irritamos, o presidente irritou, todo mundo irritou. Você entende? As pessoas fazem um contrato com o clube, você entende? Esquece que o gramado é a principal arma que qualquer time de futebol tem. Então, eu fiquei muito chateado, o clube hoje ficou chateado. Antes da palestra, o presidente me visitou na minha sala e eu comentei com ele, comentei com o Roger, comentei com o Fred. Então, tem algumas coisas que nós precisamos melhorar, porque esse campo vai ser a nossa arma na Série B. Vai ser a nossa arma. E nós temos que ter um gramado melhor. Mas não é culpa do clube, não. O clube paga caro mensalmente. Você entende? Só que as pessoas que vêm trabalhar aqui, prestar serviço, não estão sendo... competentes e honestas. Porque vocês olham o campo sem pisar lá. Se você for lá ver dentro do campo, nós temos problemas seríssimos. Então eu fico muito chateado com isso. Fico em cima. Hoje, sabe o que eu fiz com o Fred? Eu fui lá dentro do campo com essas varetas. Você entende? Tinha muita água. A gente furou ali para a água baixar. Isso não é Fred, que é o nosso roupeiro. Não é eu que tenho que ir lá olhar isso. Não é o meu presidente. Isso é a empresa. Você entende? Então eu estou batendo nisso aqui porque a gente sabe que a cobrança em cima do jogador é muito grande. Esse campo hoje estava pesadíssimo, não parece, você entende? Mas estava pesadíssimo. E eu fiquei feliz porque a resposta física, mais uma vez, foi sensacional. Agora, você eu vi, né, esse crescimento técnico no meio de campo, principalmente nesse setor de criação. Tanto o setor de criação como também aquele setor que segura o time adversário, né, a cabeça de área. Eu te perguntaria o seguinte, Hélio, João Vieira e Leandro Vilela vão continuar na titularidade? Porque o time foi bem diferente a partir do momento que eles começaram a entrar. Eu fiz algumas mudanças nesse setor para dar jogo para todo mundo, né? Nós tivemos um jogo brilhante, se eu não me engano foi Castanhal, brilhante, ou aquele primeiro time lá, Rio Branco, com Bispo e João. Brilhante, dentro de casa. O Vilela, nesses jogos dentro de casa, como ele tem a armação de jogo mais qualificada, dentro da característica dele, mas eu não achei legal colocar, por exemplo, Vilela e Val, porque eu acho eles um pouco de característica de marcação parecidas. Aí Vilela e João casa muito, porque o João tem a vitalidade, a mobilidade, né, e tem o Vilela por trás, que marca, mas o Vilela joga. O Vilela consegue jogar. O João, com os gatilhos de marcação que ele dá para frente, ele tirou aquele jogador
do Bragantino, ele fez uma marcação-pressão no Bragantino, não, do Manaus. Ele saiu, deu o gatilho no volante, o volante perdeu a bola, fez a falta, já estava o cartão amarelo e foi expulso. Então, o João é muito ágil nessa situação e ele cresceu, sim. Agora, a cobrança em cima dele, da minha parte, foi muito grande. Cobrando, mostrando, fazendo ele jogar entre linhas, porque ele tem capacidade, fazendo ele pisar na área. Você não pode progredir só passando a bola, você tem boa característica para conduzir, porque ele faz uma lateral bem, então ele é condutor. Então, é o crescimento individual com a ajuda da comissão técnica, com a ajuda de todos, e até dos jogadores. Você entende? Muitas vezes, igual o Robinho conversando com o Biel, dando orientação para o Biel, para ir para o jogo, é impressionante, né? Hoje eu fiquei feliz também, porque as pessoas, Wanderson, né? Olha o jogo do Wanderson, passou a régua, como a gente fala. Olha o jogo do Maia, passou a régua. Se eu coloco o Carlão ou no lugar do Maia ou no lugar do Wanderson, o nível também continua o mesmo, né? E mesmo a gente sabendo que a gente está contratando para o setor, porque é um setor que você perde muito jogador. Estou feliz por tudo isso e mais feliz ainda porque eu estou saindo em busca do meu 15º título regional, né? Então é mais uma decisão. Nos últimos anos eu estou decidindo, sempre graças a Deus, e eu quero levar essa experiência para esse momento crucial que nós teremos, tanto de campeonato paraense, como também de campeonato Copa Verde, desculpa, Copa Verde, ok? Hélio, boa noite. Mais uma decisão. Parabéns para você, Rodolfo, aqui do Grupo Liberal. Hélio, quando acaba o jogo, né, os treinadores eles sempre falam, né, que já é passado. Então, Águia é passado e já tem um clássico, o maior do Brasil, já esse exercício de futurologia, né? E o Jean saiu logo depois da assistência para o primeiro gol. Queria que você falasse a respeito disso, se você já se comunicou com o departamento médico do Paysandu, porque você mesmo trouxe os números, né? Ele é o principal assistente aqui do futebol do Campeonato Paraense. Olha, o Jean já me surpreendeu muito com essa dor de adutor, sabe? Só que das outras vezes ele ficou no campo. Dessa vez ele olhou para mim umas 2 vezes e eu decidi a substituição. Para o Jean chegar aqui amanhã, amanhã não, que eu dei folga, né? Mas os que têm, os contundidos, eles vêm amanhã, para ele chegar aqui amanhã com menos dor, para mim eu estou pedindo a Deus que ele venha, né? Mas é futebol, se ele não vier, nós vamos ter. Eu achei que o Edinho deu o mesmo ímpeto pelo lado direito, junto com o Edilson, que o Jean estava dando. Então eu não lamento a ausência de jogador. Nós temos reposição. Nós temos jogador para jogar, sem perder principalmente o modelo de jogo. Mas a gente não quer perder um jogador desse nível, não é isso? Mas está sujeito, porque os jogadores que trabalham nesse nível de exigência, a contusão ela pode acontecer. Nós não temos medo de contusão. Nós não seguramos o jogador, você entende, em termos de treinamento, por causa de contusão. Não tem como os jogadores de excelência física você segurar, porque aí ele não atinge o melhor dele. Então, a gente não tem medo disso. E a gente também, inclusive, não tem medo nem de anunciar. Machucou, acabou, faz parte. Você entende? É o futebol. Mas o Jean, eu deixei até ele, inclusive, 2 vezes fora, porque eu falei, poxa, eu vou dar um tempo para ele, Mas o Jean, professor, eu não queria ficar fora. É assim, jogador gosta de jogo. E o que me deixou muito feliz hoje, que os jogadores gostaram da decisão. Você entende? Gostaram da decisão. E isso para nós é fundamental. Hélio, uma outra questão, né? A gente observou o Bispo quase sempre titular desde o começo da temporada e após a classificação do Paysandu diante do Manaus, antes de iniciar essa disputa que valia a vaga para a decisão do Paraense, você enfatizou positivamente a equipe do Águia de Marabá. E a questão da entrada do João foi muito pelos pontos positivos que a equipe marabaense ela poderia apresentar nesse duelo, nessa disputa? No primeiro jogo, eu escalei meu time na empolgação do Marabá pelo lado direito. Então, quando eu estava estava voltando o Brian, mas o Brian é um jogador que ele usa muito o corpo para girar em cima dos jogadores. Ele tem uma facilidade muito grande. E a gente assim discutindo, na primeira, ele toma uma pancada onde que ele teve a inflamação. Falei, nossa senhora, daqui a pouco eu perco o Brian mais tempo, né? O Brian já é um jogador castigado por contusões. Então o doutor, foi até o doutor Silvério,
me explicou, falou, olha, é uma contusão traumática que é um nervo que fica entre as costelas. E ele falou, professor, isso é para 20, 30 dias. Mas o doutor usou um método de tratamento, como sempre, o Silvério, na minha visão, ele é muito prático, é um médico de futebol, um médico de 30 anos de futebol. Então o Silvério, mais uma vez, com o lado competente do departamento médico, colocou o Brian em condições de jogo mais cedo. Aí eu não usei o Brian lá, porque eu tinha preocupação de eu ter essa contusão dele. E aí o que eu pensei? Falei, Lucas Maia jogou no México inúmeras partidas de lateral esquerdo, né? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Ele tem um lado forte ali, as bolas saíam muito do lado direito do Águia para o Braga fazer gol. O Braga andou fazendo aí 4, 5 gols desse jeito. Então eu ali escalei meu time, aquele setor eu escalei em função do Águia. Agora, também um jogador de maior retenção, de maior marcação, no caso o Bispo. Hoje, eu sabia que o Águia poderia fazer essa escalação, como poderia voltar ao normal dele, que era com o Fabiano, que é o normal dele com o Fabiano de segundo volante. É um jogador de mais marcação do que o Felipe. E aí não, aí eu falei, poxa, eu preciso de um armador por trás. Porque num jogo fora de casa, dentro de casa, do jeito que nós jogamos, o armador meu não é o segundo volante, né? Não é o João. Você entende? Não, o armador meu tem que ser o primeiro volante. Como o Vilela é um jogador de mais passe curto, passe longo, aí eu optei por isso. Você entende? Porque nós estávamos tendo até um pequeno problema jogando o Val. Val é um armador, mas Val é um armador diferente do João Vieira. O Val joga mais por trás, o João joga mais na linha do meia, né? E isso aí nós colocamos dessa forma. Nós queremos um time que nós vamos tentar chegar com 4 ou 5 jogadores na grande área, vamos usar realmente os 45 metros à frente, né? E fizemos um jogo sem qualquer risco, mas acima de tudo respeitando o adversário e fazendo gols. Eu não queria só 4. Não é porque eu queria golear o adversário. Não, é uma forma de você respeitar o adversário, você não afrouxar em tempo nenhum, e a gente vai ter também, daqui para frente, muita decisão, mas nós temos confiança que nós vamos chegar forte nessa decisão. Boa noite, Hélio. Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes. Parabéns pela classificação. Minha pergunta é justamente sobre essa sequência de decisões que o Paysandu vai ter pela frente. Como é que vai ser esse trabalho agora, já que quarta-feira já tem a semifinal da Copa Verde, domingo já tem o primeiro jogo da final do Parazão, e na semana seguinte segue-se a mesma sequência. Como é que vai ser esse trabalho? Ou se der para trabalhar algo também, né? Porque o tempo é relativamente curto. Mas você recuperar jogador é trabalho. Hoje em dia você recuperar jogador é trabalho. E olha, os meninos da fisioterapia, os preparadores físicos, trabalham e muito na recuperação dos jogadores. Ontem, mais uma vez, eu estou aqui na concentração, nós tínhamos, na hora que eu entrei no departamento médico, que é a parte da fisioterapia, ontem tinha 8 jogadores à noite, fazendo, não tratamento, fazendo recuperação, né? E a gente tá com um equipamento bom, mas eu acho que nós precisamos equipar mais essa parte, né? E o clube tá providenciando isso. E o que nós vamos fazer é o seguinte, eu brinquei com eles hoje, falei, olha, nós temos uma decisão hoje, nós temos a decisão da Copa Verde, né? Porque se a gente ganhar, nós vamos ter a decisão. Nós não nos podemos fraquejar mentalmente. Em hipótese alguma nós podemos fraquejar mentalmente, porque a mente fraca leva você a ter cansaço, leva você a não ter confiança. Eu estou confiante que nós vamos chegar bem para as decisões. E a minha próxima pergunta é em relação a esse trabalho mental que você fez com os atletas. Você falou muito sobre essa questão das redes sociais nas últimas coletivas, sobre algumas palavras indesejáveis e lamentáveis que acabaram saindo dali. Como que foi esse trabalho? E acho que aí já dando uma afirmação da minha parte, você pode concordar, e acredito que você vai concordar. Acho que a melhor resposta para isso foi o que vocês fizeram dentro de campo hoje, com essa vitória, né? Olha, o Guilherme é muito importante para mim nesse trabalho. Então, o Guilherme, as abordagens, tanto tática que a gente discute, eu e ele, e aí a gente passa para o departamento de análise fazer, e esse tipo de análise, esse tipo de situação também. Nós hoje conversamos individualmente com alguns jogadores. Eu levei o Wanderson para dentro da minha sala hoje, 11 horas da manhã, né? Conversei com ele sobre vários detalhes, conversei com ele algumas situações, não cobrei nada dele, não cobrei nada, e só falei ele uma coisa que eu falo para qualquer jogador meu: se não fraquejar mentalmente, quem escala sou eu. Não vai ter escalação de fora para dentro. Então, o jogador meu é assim, não fraquejou mentalmente, eu vou com ele até o final.
E ele me garantiu que ele estava muito bem, estou tranquilo. Tivemos uma conversa muito boa, aí foi mais o Guilherme com o Leandro, né? Hoje eu coloquei o Leandro para ele readquirir um ponto de jogo, porque pode falar o que quiser, né? Aí falam que ele não faz gol. O Leandro foi sempre artilheiro onde ele passou. Só que o Leandro, pelo tempo que ele ficou parado, ele está precisando pegar um tempo maior. Eu podia optar por um jogador veloz lá na frente? Não. Eu optei por ele para esse crescimento, né? Conversamos. E aí nós também fizemos mais, como nós não tivemos treino, aí nós fizemos muita abordagem, as abordagens individuais, mas abordagens setoriais. Para vocês terem uma ideia, o Guilherme hoje, depois que nós elaboramos um trabalho, ele conversou com os defensores, mostrando tudo no vídeo, e com os atacantes. Porque eu falei para ele, eu ainda não estou muito satisfeito com o gatilho de marcação-pressão nossa. E aí nós cobramos deles hoje, mostramos, orientamos. Então o trabalho é contínuo, o trabalho é o tempo todo aqui, para a gente chegar bem. Eu acho que a torcida do Paysandu lembra desse momento no ano passado, o castigo que foi, né? E esse ano todo mundo também, durante a semana, né, prevendo esse desastre. Olha o que o Águia fez. Fulano não presta. Nossa, gente, eu tinha muita confiança e tenho muita confiança no meu grupo de trabalho. Quando eu falo grupo de trabalho, somos todos, né? Não só os jogadores, mas também essa comissão técnica brilhante que eu tenho, juntamente com o staff todo. Hélio, Renato Rezende, Papão TV. O Paysandu, mais uma vez, foi um time que usou muitos lados do campo, né? E tem sido assim frequentemente. O Jean Dias muito bem no início, o Vinícius muito participativo, depois o Edinho entrou. E o Paysandu cria muito pelos lados do campo já há muito tempo. Dentre outras virtudes, dá para dizer que o Paysandu é o time do jogo pelo lado do campo? É por ali que o jogo mais flui? E outra, como você define a posição e a função do Biel? Ele é um meia, ele é um segundo atacante, é um centroavante que entra para ajudar o Nicolas? Como você define essa situação? Olha, nessa posição, nessas funções, é a primeira vez que o Biel está jogando. Viu? O Biel é um segundo volante. Ele sempre foi um armador. A gente optou por isso porque a diferença do Biel para o Juninho, por exemplo, no início da temporada, né? O Juninho tem uma característica que bate muito na parede. O que é? Ele é condutor. E essa batida na parede, muitas vezes, ela traz transtorno defensivo. O Biel chega na parede, o Biel é mais assistente. Ele tem mais passe. E eu cobro muito isso dele. Inclusive, o Biel tem uma facilidade muito grande de jogar de primeira, e eu não gosto sempre. Tem situações que eu não gosto. Hoje ele jogou 2 de primeira no primeiro tempo, estourou lá na minha zaga. Então eu falei, Biel, 2 tempos. Muitas vezes o de primeira vale, mas você também tem que trabalhar 2 tempos. Como ele é armador, ele também tinha uma característica de receber entre linhas e devolver a bola, em vez de progredir com a bola. Então, são situações que você vai mostrando, você vai criando situação. Eu acho assim, por exemplo, o Juninho ficou num plano inferior ao Biel, porque o Biel cresceu, não foi porque o Juninho diminuiu, não. O Juninho, inclusive, é um excepcional profissional. Mas o Biel cresceu. São 5 gols. E a mesma coisa relacionada ao Robinho. Como o Robinho ficou fora, perdeu um pouco essa condição de jogar, né? O Biel também aproveitou. Mas o que é mais importante é que o Biel está sendo trabalhado para ser um meia. Como ele gosta de pisar na área, melhor ainda. Hoje ele pisou na área 1, quase que nós fazíamos gol antes do 1-0. Isso é fundamental. E o mais importante, que o jogo pelas laterais, nossa, depende muito dos laterais e dos beiradas. É muito, porque a gente trabalha mais em dupla do que em triangulação. E aí, até mesmo aqui dentro a gente batendo papo, pô, professor, mas o Braia é destro, com o Vinícius destro, né? Coincidentemente, o melhor momento do Braia comigo foi com o Vinícius destro, que era o Vinícius do Náutico. Era o meu lado, era o lado que a gente consagrava, você está entendendo? Porque o Braia tem uma facilidade muito grande de condução interna e condução externa, por fora e por dentro. O Vinícius também é muito inteligente, mas se eu jogar com um jogador enfiado ali de velocidade, casa muito bem com o Braia, porque o Braia não precisa dar tanta profundidade, esse jogador de frente dá profundidade e o Braia entra como um armador por dentro. São situações, eu acho que o nosso time está apresentando ofensivamente um todo,
né? E uma coisa que foi fundamental, eu estava cobrando muito desse, pô, mano, a gente não faz gol de bola parada, pô, eu estou cobrando, olha, a bola está chegando, vamos melhorar o posicionamento, e por incrível que pareça, as bolas paradas, né, que são decisivas hoje no futebol, acabou entrando agora um pouco mais e a gente tem que aproveitar isso. Obrigado, professor Hélio, obrigado a todo mundo que participou da coletiva e acompanhou ao vivo a transmissão aqui na Papão TV. A gente volta na segunda-feira na representação do Paysandu com tudo